Sejam bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, vos falo, como sempre, desde a lindíssima cidade de Miami, no estado da Flórida, na Costa do Sol, aqui no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, conforme for a hora. Para toda a audiência ali no mundo lusófono, especialmente em África, Ásia, América Latina e Europa, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Timor-Leste, Macau, Goa e partes do Sri Lanka. Saibam todos que para mim é um prazer imenso por deixar entrar nas vossas casas através da rede ou da maior rede social mundial, o YouTube, para vos servir e logo servir o nosso lindo país, a República de Angola. Por favor, vos rogo que acessem aos vídeos do vosso Esperto Angola. E não se esqueçam de subscrever e partilhar o único canal digital na língua portuguesa, o canal de reconciliação, o único no ocidente dos sem voz, particularmente dos sem voz em Angola, com vista a colocarmos juntos um grãozinho de areia no processo de reconciliação nacional genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do agora nomeado Presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Se você ainda nunca teve acesso a esse grande show de notícias, a esse show do teu Desperta Angola, te sugiro para que dê uma olhada no YouTube e te prometo que jamais deixarás de acompanhar as boas novas vindas de Miami, na Flórida, no sul dos Estados Unidos, para o mundo e para o mundo lusófono. Porque só aqui e só será aqui no Desperta Angola onde você escutará verdades que nunca escutaria em nenhum outro canal digital, incluindo a análise sobre o tema angolano em particular, do ponto de vista científico e ou sobre o que diz a ciência, sobre todos os temas abordados, etc, etc. E completados com notícias sempre atualizadas sobre o panorama, particularmente do tema angolano, e analisado cientificamente a partir dos Estados Unidos da América pelo criador, produtor e o apresentador do teu grande show, o show de notícias Desperta Angola. Esse aqui o ponto de vista do teu Desperta Angola. Por que razão o finado ex-presidente José Eduardo Santos sucumbiu juntamente com seu próprio partido, o MPLA? A lealidade é o valor humano caracterizado na solidariedade institucional ou a retidão do homem do ponto de vista do cumprimento dos compromissos em relação aos parceiros ou aos companheiros da jornada, etc. Sempre quando determinado homem possa ser confiável e que mantenha a sua retidão moral ou honestidade em honrar seus compromissos com seus parceiros ou companheiros de jornada, estaremos perante uma pessoa leal. A lealdade é o sinônimo de fidelidade, de dedicação e ou de sinceridade. Sempre quando haja lugar a uma relação com lealdade à mistura, ambas as partes alcançam plena confiança do ponto de vista de cumprimento dos seus compromissos, tornando a relação ou certa relação saudável e ou harmoniosa. A lealdade é uma obrigação dos homens de bem para com seus semelhantes. E o antônimo da lealdade é a traição ou espetar a faca pelas costas. Para a doutora Karine Santiago, psicóloga brasileira, afirma, e cito: não espere lealdade por quem não é honesto. A lealdade e a honestidade são presentes caros e não os espere de pessoas baratas. Fim de citação. Para o efeito, na República de Angola, o nosso lindo país, o general João Manuel Gonçalves Lourenço, sobre as mãos do qual o finado ex-presidente José Eduardo Santos teria simplesmente largado o poder à toa, de graça e ou de borla, ali no casulo dos marimbons do MPLA, na cidade alta, em Luanda,
Logo após receber a coroa do inocente de José Eduardo Santos, o general João Lourenço não perdeu tempo, senão imediatamente iniciar uma luta sem quartel e disparando por todas as direções contra os seus próprios correligionários do MPLA, nomeadamente através de perseguições contra José Eduardo Santos e seus filhos, incluindo todos os seguidores ou todos aqueles que no MPLA se identifiquem com o finado ex-presidente emérito do MPLA e dos do MPLA, José Eduardo Santos, que eu digam as corridas que levaram os generais Fran Sandalo, Julião Mateus Paulino Matroce ou o veterano Álvaro de Boa Vida Neto, este último que viria a ser expulso do secretariado ou como secretário-geral do MPLA através dos meios de comunicação social pelo general João Lourenço, o trumungueiro do assunto do embuste e da causa, entre outros, só para citar alguns exemplos referentes à atual turbulência e provocada pelo diabo de Angola e do MPLA general, o João das Macas de Angola e das Macas do partido. Perdão. O general das Macas de Angola e das Macas do Partido dos Camaradas, que culminaram com um mar de expulsões de veteranos do Biro Político do MPLA, etc. Um Biro Político do Comitê Central do MPLA hoje completamente regado com o ciano de miúdos, incluindo Adão Francisco Correia de Almeida ou Merci Lopes, um dos quais João Lourenço cogita transformar em seu cágaro para o deixar na presidência do MPLA. Seu bruxo do casuno e do sarcófago de José Eduardo Santos, João Lourenço não conseguir pontapear a Constituição atípica de Angola para se manter no poder por tempo determinado. As burrices e ou as cantifolices de João Lourenço transformaram ou conduziram o Partido dos Camaradas na sua maior metamorfose alguma vez sofrida pelo MPLA e pelos do MPLA, que como consequência o MPLA se viria a transformar num verdadeiro manto de trapos. Logo, a morte precoce de Santos, que ocorreu recentemente em Barcelona, no Reino de Espanha, provocada pelo apunhalar pelas costas de José Eduardo Santos uma faca por parte de João Lourenço, que como consequência gelou, pontapeou copiosamente a lealdade a José Eduardo Santos. Na verdade, a transformação do MPLA numa autêntica sanzala de bilos ou das macas, e resumida simplesmente por uma caixa de Pandora, só pode simplesmente significar de que o finado ex-presidente José Eduardo Santos, na verdade, sucumbiu. E sob efeito dominou, o chefe do clã dos Santos também sucumbiu, e sucumbiu juntamente com seu partido. Razão pela qual o MPLA, hoje parecem umas pombas da mesma espécie. Porém, ironicamente, os do MPLA agora costumam ter o hábito de voar em direções totalmente opostas. E que eu diga os constantes pedidos de socorro por parte de uma das filhas do finado ex-presidente Santos, nomeadamente o Eloídia Chissé dos Santos, e que se diz perseguida pelo João Trumungueiro, entre outros exemplos que a turbulência vivida, ou da atual turbulência, melhor dito, vivida pelo Titanic dos corredores da morte, sob a batuta do general João Lourenço ali em Luanda. Esse foi o ponto de vista do teu Desperta Angola. E depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. Os assaltos do erário público angolano por parte do Presidente do Tribunal Supremo e amigos do General João Lourenço, Joel Leonardo, melhor dito, somam e seguem ali em Luanda. Em causa está agora a alteração de uma fatura do valor de mais de 55 milhões de dólares americanos, melhor dito, referentes à compra de 629 viaturas para magistrados angolanos, que Joel Leonardo mandou retificar e tendo incluído nesta fatura várias viaturas para a favor dos seus próprios familiares, as suas amantes, etc.
O site angolano Clube K Online está na posse da documentação que prova mais este ato dos assaltos do erário público protagonizados por aqueles que dizem ou que se dizem representar a justiça angolana, como é o caso do Tribunal Supremo Angolano. De resto, Joel Leonardo desusa e abusa os órgãos de justiça angolanos, porém, sendo amigo de dedo e unha de João Lourenço, nada acontece com ele, tal como mandam as regras dos narcotraficantes de Luanda. Silêncio ou morte para quem denuncia os crimes, etc. Essa é a tradição dos marxistas de Luanda. O ex-colaborador do comissário Fernando Bamber Ceado nos assassinatos de pessoas em Angola por conta do tráfico de cocaína e de cujo epicentro repousa no SIC Luanda, nomeadamente Gerson Quintas, mais conhecido por Mangenas, acusou recentemente o ministro do Interior de Angola, General Eugênio César Laborinho, como sendo o protetor dos traficantes de cocaína em Angola, incluindo o comissário Fernando Bamber Ceado. Mangenas tem sido o rosto que tem desmontado a rede do tráfico de droga do regime dos marxistas de Luanda, encabeçado pelo general João Lourenço, numa altura em que o silêncio sepulcral do general João Lourenço só pode significar conivência em relação ao tráfico de drogas encabeçada pelo seu sócio general Eugênio César Laborinho. Queridos compatriotas, olha, o que se passa em Angola, não é? Se vocês não sabiam, o que se passa em Angola é simplesmente um perigo. É um perigo porque quando estamos em presença de um governo que se transformou num cartel, ou se transformou, melhor dito, simplesmente num cartel, não é, de narcotraficantes, então, ali em Luanda, todo mundo está em perigo, incluindo, não é, as embaixadas, etc. Não é? Porque a ideia, não é que o Mangenas, ele veio ali e falou tudo. Se você reparar, os assaltos dos bancos pararam. Por quê? Porque o SIC, o Fernando Ceado, o Eugênio César Laborinho, entre outros bandidos, usavam, não é, os delinquentes para assaltar os bancos e eram supostamente presos, não é? Aí dividiam o dinheiro entre eles, não é? E no olho da rua soltavam, não é? Aqueles que o ciclo anda, né? Ou se quiserem, que o Ministério do Interior, não é, considerava como sendo bandidos. Se vocês repararem, agora está em curso em Angola uma onda de assassinatos de bandidos. Por quê? Porque a ideia, não é, que, tal como Mangenas veio denunciar, né, todos aqueles colaboradores dos narcotraficantes de Luanda, não, e sendo porque o general João Lourenço, não é, mantém o Reciado na rua, mantém o general Eugênio César Laborinho na rua, agora todos os miúdos de Luanda, não é, que eventualmente participaram ou têm participado, não é, no tráfico de drogas, vão ser assassinados a pretexto de assassinar bandidos, não é? Presta atenção. A partir de agora, o SIC vai matar muito mais gente em Luanda e pessoas inocentes ali, porque trata-se, não é, de um bando de criminosos, não é? Tanto os homens do SIC, encabeçados pelo Fernando Reciado e Eugênio César Laborinho, agora vão assassinar muita gente no Luanda. Se você tem teu filho que você suspeita que ele eventualmente, por conta da crise provocada pelo MPLA, o teu filho entra na madrugada em casa, aconselha o teu filho, porque a ideia é que o Laborinho e o Reciado vão matar muito mais gente no Luanda, não é? E essa onda de massacre já está em curso. Por quê? Para eliminar as provas do tráfico de cocaína, não é? Mas a ideia é que já não tem alternativa de eliminar mais, né? Porque de todas as formas agora a DA, não é? A US Drug Administration Enforcement está no encalço, não é, de todos os delinquentes de Luanda, incluindo o Laborinho, Reciado, entre outros, incluindo o próprio João Lourenço. Se forem achados, não é, culpados, serão, não é, trazidos, né, à justiça e vão enfrentar o peso da lei.
das leis americanas. Você não sabia. Muitos vão ser presos aí e vão ser extraditados para os Estados Unidos. Você não sabia. Mas repito, a ideia é que o Mangenas se salvou, porque já não está em Angola, não é? Mas se você está em Angola e você é delinquente, lembre-se que você está à beira da morte. Porque o Rociano está na rua, não é? E os polícias ou os membros do SIC, se você quiser, não é? Os agentes do SIC se transformaram copiosamente como sendo traficantes de cocaína ali em Angola. Portanto, a ideia é que o regime de João Lourenço, ou seja, os homens do gênio César Laborinho, né, vão matar. Iniciaram esta semana, se você não sabia, uma onda de assassinatos em Luanda e vão matar mais miúdos ali. Repito, pela terceira vez, a pretexto, não é, de eliminar bandidos. Mas a ideia é que é a tal coisa, né? Se o regime angolano não se transformasse num regime de narcotraficantes, tampouco iriam nas ruas e começar a assassinar à toa. Porque Luanda ou em Angola, a Constituição é típica do MPLA, não é? Ou seja, supostamente não contempla a pena da morte, né? Mas todos os santos dias observamos execuções sumárias em Luanda, porque a ideia é que, repito, não é? A Polícia Nacional Angolana e o SIC se transformaram simplesmente como sendo elementos narcotraficantes à solta e, como consequência, tudo o que tem a ver, não é, com os órgãos de defesa e segurança angolanos se transformaram numa espécie do exército do El Chapo Guzmán, né, do cartel de Sinaloa, do México, ou se quiserem, uma espécie de exército do falecido Pablo Emílio Escobar Gaviria, do cartel de drogas de Medellín, ali na Colômbia. Portanto, é assim, o Estado angolano hoje, repito, se você está em Luanda, você corre perigo nas mãos dos homens da polícia, não é? Se você vê aí na rua os homens da polícia, você já lembra-se que você está a lidar com narcotraficantes da rua, né? Ou seja, a solta em Luanda, encabeçados pelo Laborinho e pelo Eugênio César Laborinho. Ou melhor, e pelo general João Lourenço. Porque a ideia é que ali em Angola, repito, estamos todos em perigo ali. Eu não estou lá, naturalmente, mas se você está em Luanda, lembre-se que você está em perigo. Porque ali em Angola, não é? Repito, a Polícia Nacional Angolana, incluindo o SIC, se transformaram, não é, copiosamente como sendo narcotraficantes, não é? E ali já não existe lei nem ordem, não é? Ali manda a lei do mais forte, daqueles que detêm o poder, não é? Militar, né? Razão pela qual hoje Angola é simplesmente, não é? Eu diria, é o epicentro do narcotraficante na África Austral, ali, se você não sabia. Pena, não é? Saberão as autoridades norte-americanas, através da DEA, definir o futuro do regime angolano. Porque a ideia é que se eles não atuarem o quanto cedo, ou o mais cedo possível, contra esse regime que tem de ser derrogado o mais cedo possível, nós corremos o risco ali em Angola, não é, de caminharmos simplesmente para a extinção como povo, né? Porque a ideia é que, como é que é possível um governo simplesmente transformar-se num cartel de drogas ou haver todas essas denúncias claras que está a haver e não há uma comissão de sindicância? Ali, os mialas, não é? E toda a sorte do serviço de inteligência, entre aspas, do MPLA, todos estão calados. Por quê? Porque são todos uma cambada de narcotraficantes, né? E que de facto a ideia, né? A essa hora, os tripulantes angolanos detidos no alto mar nas Canárias estarão certamente ali a falar tudo, não é? Ali não estarão, ou a DEA não estará distribuindo chocolates, como costuma dizer o Eugênio César Laborinho, de forma, ou pejorativamente falando, né? Ali assim, ele costuma dizer, se você não se lembrar, o Eugênio costuma dizer de que a polícia não costuma ter o hábito de distribuir chocolates. Por quê? Porque são narcotraficantes, né?
E a lei do narcotráfico é a lei da bala e da espingarda, né? Portanto, essa é a ideia. Mudando agora do segmento sobre o Joel Leonardo, nada vai acontecer com o Joel. Porque, repito, não é? O general João Lourenço é o principal mentor, quer do narcotraficante, do narcotráfico, não é? Do tráfico de drogas em Angola, melhor dito, se você quiser, assim como o João Lourenço é o promotor, não é? Da atual onda de corrupção, não é? Que vivemos, não é? Ali nos órgãos de justiça angolana, né? Porque de facto, se você reparar, não é? E se você já se esqueceu, lembre-se de que a quando do empossamento, melhor dito, da nomeação do João Lourenço pela Laurinda, não é? Antes, ou isto, ou aquela nomeação teria sido, se você já se esqueceu, precedida, não é? Do regalo, né? Se você quiser, ou da oferta milionária que o João Lourenço teria dado aos magistrados, né? Você se lembra disso. Relógios caros, envios de ouro, e depósitos milionários nas suas contas em Angola e em Portugal, etc. Né? Então, estamos perante o quê? Perante, enfim, o Joel, não é? É o fiel cumpridor, não é? Das normas, né? Das normas, né? Ou do modus operandi dos narcotraficantes de Luanda, encabeçados pelo João Lourenço, não é? Porque o Lourenço costuma distribuir primeiro, não é? Viaturas e milhões de dólares aos juízes aí. Logo o Joel está simplesmente, não é, a seguir o sistema, porque aquele é um sistema corrupto, não é? Logo, não vejo motivos para que o João Lourenço condene ou crie uma comissão de sindicância contra o Joel. Aliás, ali o Joel, o próprio Tribunal Supremo, né, ali não é uma hospedeira, né? Ali tem camas para engravidar a secretária, etc. Né? E transformou-se numa, simplesmente, eu diria, por outras palavras, como sendo uma caixa de Pandora, né? Se você, a tua mulher trabalha no Supremo, lembra-se que é mulher é mulher do juiz aí, né? Incluindo o próprio Joel, né? Que agora, se você não sabia, vários juízes, incluindo o Joel, estão à espera de rebentos, não é? Das suas próprias secretárias, né? Que trabalham ali no Supremo, né? Controlado e orientado pelo general João Lourenço, né? Portanto, né, o camarada Santos, o finado Crente Santos, né, com todo o respeito que eu tenho pela sua família, particularmente pelos seus filhos, né, a doutora Isabel Santos, engenheira Isabel Santos, e o Zeno, esses aí outros aí, que eu, com todo o respeito que eu tenho sobre eles, mas a ideia é que Prende Santos cometeu uma inocência gravíssima que custou, não é? E que está a custar, eu diria, a sua própria família, incluindo os seus filhos, que estão agora asilados, muitos quais, a maior parte deles, asilados cá fora, né? E não podem entrar em Angola por culpa do pai deles que cometeu. Porque, de facto, a ideia é que, se você sabe que teve um problema com a mulher do outro, como é que você vai deixar o poder, né? Isso é algo que eu todos os dias fico intrincado, perguntando-me a mim próprio como é que é possível isso ocorrer, né? Porque a ideia é que nós só estamos sendo governados exatamente pelo homem menos inteligente de Angola por conta dos erros, né? Repito, com todo respeito, não é? Que eu tenho a alma do Presidente Santos e que eu nutro pelos seus filhos, mas a ideia é que foi o Presidente Santos o principal culpado, né? Deste catombe que vemos em Angola, né? Porque como é que é possível, né? Eu ainda ontem, antes de terminar este noticiário, eu estive a conversar com um americano aqui e estamos a falar sobre os temas, né, dos países de África, Ásia e América Latina, né, onde mora o terceiro mundo, né? E então, por acaso, no meio da conversa, ele me perguntou se eu era jamaicano. Eu disse que não era jamaicano, mas que era africano, do Sudoeste da África, né, de Angola. E ele perguntou quem era o presidente do meu país. Eu disse, olha, eu vou dizer o nome dele, mas ele é um homem desconhecido, né? Chama-se João Lourenço. Falei para ele. E ele disse, pá, mas ele pode se lembrar, mas aí andaram cubanos ali. Sim, de facto andaram os cubanos ali. Mas enfim, hoje eu disse para ele,
Hoje, infelizmente, não é? Falei para o americano, não é? Que estava a conversar comigo ontem. Eu disse, olha, nós estamos sendo governados exatamente pelo homem menos inteligente de Angola. E ele me perguntou, mas por quê? Eu disse, olha, não vou ir distante, só te vou dizer duas ou três coisas para te responder. Eu disse para ele, olha, se você está, ou se você tem nas tuas mãos, sob a governação, um país, não é, que tem uma imensidão, um mar de recursos naturais, não é, incluindo diamante, petróleo, fosfatos, ferro, magnésio, etc. Né? Só para citar alguns exemplos. E no dia seguinte você amanhece como parte da tua população a comer no lixo, incluindo na capital angolana. Você é ou não é o homem menos inteligente do teu país? O homem olhou para mim e disse, tem razão, está pronto. Né? E é isso que ocorre em Angola. Né? A ideia é que temos um Presidente da República, né? Que quando se desloca para o estrangeiro, ou para onde quer que ele vá, não é? Leva mais de um avião com ele, não é? E usa um calçado que custa 7 mil e poucos dólares. O americano fica assustado. Então, a ideia é que nós estamos sendo desgovernados por um homem, ou pelo homem menos inteligente do país, por culpa, repito, do finado Presidente Santos. Por isso é que eu digo, tudo o que nós fizemos aqui, pagamos aqui mesmo, né? E o Lourenço devia, não é? Mas enfim, ele já não vai a tempo, na minha opinião. Mas se ele tivesse, se ele pudesse ir a tempo, ele devia olhar como terminou o seu antecessor, Presidente Santos. E o Santos, na minha opinião, e disse bem ali, Liberty Chiaca, né? Quando varreu com o PLA no Parlamento ali. E ele disse bem que o povo, e estamos a falar nas quinglas, recentemente teríamos estado a cantar, não é? Quando chorava o Presidente Santos, né? Pedindo, não é? Ou suplicando a Deus para que Santos pudesse levar o recado ao finado Presidente Savimbi sobre o sofrimento do povo. Né? Isso Chiata falou. Portanto, não é? Santos não foi, eu diria, entre aspas, tão estúpido como é João Lourenço. Razão pela qual o povo, né, reclama sobre a morte ou sobre o recado que o Presidente Santos teria que levar, não é? Entre aspas, para o final do Dr. Savimbi, do ponto de vista sofrimento do povo. Né? Tanto o Chiaco falou isso aí, porque, de facto, é porque José Eduardo Santos não foi tão estúpido como é João Lourenço. Logo, Lourenço, se você está a duvidar comigo, se eu e tu estivermos vivos, você verá como o Lourenço vai terminar aí de maneira feia. Né? Eu não desejo, eu diria, qualquer maldade do João Lourenço, mas a ideia é que eu, do ponto de vista profético, né, tenho quase a certeza mais do que absoluta de que o João Lourenço terá um fim muito triste. Né? Porque isto de estar a fazer feitiçaria sobre o corpo de Eduardo Santos, que ele está a deixar no estado avançado de putrefação ali, alegadamente, isso fará com que ele se mantenha no poder. Olha, hoje vou repetir aquilo que eu falei ontem. Se você confiar no outro homem, você está perdido. Né? Razão para a qual, quando eu venho aqui, eu critico abertamente o general João Lourenço. Eu não sou contra a pessoa física do Lourenço, mas contra as suas ideias. Porque eu sei que ele é um homem, como eu, um homem muito fraco de espírito, né? João Lourenço. Né? Em relação a mim, né? Porque eu tenho confiança em Deus, o meu Criador e o Criador do João Lourenço de todas as coisas. Razão pela qual, se você é medroso, lembre-se que você não vai herdar o reino dos céus. Cuidado. Nenhum medroso, do ponto de vista bíblico, herdará, melhor dito, o reino dos céus. Por isso, e o medo, se você não sabia, não é? O medo é a principal razão dos sofrimentos angolanos. Repito, o medo costuma ser a nossa principal razão, não é? Que nos leva a sermos escravizados por qualquer estúpido em Angola, como é o caso de João Lourenço. Porque a ideia é que aí em Angola, né, tal como acontece em outros países, né, se de um dia para o outro
Aí, na Mutamba, aparecerem 2 milhões de pessoas, o Lourenço simplesmente se mete nos ganhos e foge. Se ele não tiver sorte, pior. Porque ele, como é doente, ele atacaria logo, apanharia, melhor dito, teria logo uma crise, um ataque isquêmico, né? Diabo seja surdo, que isso não ocorra. Mas esse seria o risco que ele iria correr. E vocês iriam ver o Lourenço, não é? A vazar do país. Mas o medo, repito, não é? É o principal obstáculo para o sofrimento dos angolanos, não é? E que nos leva a sermos escravizados por qualquer estúpido, repito, como é o general João Lourenço, né? Portanto, termina aqui essa edição, Desperta Rola. Sou Orlando Fonseca e te falo desde sempre, ou como sempre lhe dito, desde a lindíssima cidade de Miami, na Costa do Ouro, aqui no Atlântico Norte, nos Estados Unidos. Se você me escuta desde Belize, ali em Cabinda, Adange, Queteche, ou se você me escuta desde Mpinda, em Banza, Congo, ao Quilquango, ali em Sanza, Pombo, e em Onço, que é Mbota, aqui em Zâmbia, o Sambula. E se você estiver desde a Macongolândia para o sul da Gala, eu geralmente costumo, não é, parar aqui para deixar parênteses, porque o camarada Lourenço passou os últimos 4 anos completos, inteiros aí, né, a nos prometer a Califórnia e não vimos nada, não é? Ali em Benguela não existe o que quer que seja do ponto de vista de construção, não é? De quaisquer caboclos, não é? Para o surgimento da Califórnia. E não tem, né? Você vai lá, você vai ver que aquilo, o que há lá, não é? Camarada, um amigo dele, Luiz Nunes, o que anda a regar lá são contentores de lixo ali, né? Quando aparece um caminhão de arroz ali, olha, os bandidos assaltam. Isso é o que há em Benguela. Mas se você me escuta desde Lobito, Luau, vos agradeço a todos vocês imensamente. De regresso aqui mesmo, Key West, 90 milhas da Havana. Se você me escuta desde o Key West para lá, para o norte da União Americana, no Main State, em Portland, vos agradeço a todos vocês. Se vocês estiverem na costa do oeste dos Estados Unidos, em LA ou Los Angeles, a todos vocês vos agradeço desde lá para a costa do leste, ali na Grande Maçã, na cidade de Grande Maçã, cidade de Nova York. Vos agradeço a todos vocês. Se você me escuta do outro lado do mar, aí no Atlântico Sul, no lado esquerdo, na lindíssima cidade de Luanda, você pode estar onde quer que você esteja, no Zango, pode estar na Mutamba, você pode estar na Ilha do Cabo, você pode estar em Talatona, Benfica, onde quer que você esteja, em Cacoaco, ali a norte de Luanda, você pode estar onde quer que você esteja, no Paenguila, em qualquer outra parte de Luanda, em Viana, onde quer que você esteja. A todos vocês vos agradeço imensamente. Se vocês estiverem na Grande Lisboa, ali em Portugal continental, se você estiver onde quer que você esteja, na cidade de Vica do Porto, onde quer que você esteja, aí na República Federativa do Brasil para o Japão, no norte do planeta, ou se você estiver eventualmente desde o Oriente Médio para cá para o Ocidente, a todos vocês vos agradeço imensamente. E orem pelo nosso país. Chegou agora o final de semana, hoje é sexta-feira, desfrutem. Desfrutem, e se vocês forem para o culto, no final, melhor dito, no domingo, orem por esse presidente inocente, General João Lourenço, e orem pelas nossas lideranças ali em Angola, quer sejam políticas ou cristãs. E se vocês estiverem ali no IGE, orem pelo nosso pai espiritual, Dom Francisco da Mata Morisca. Foi ele que nos criou ali, incluindo eu. Enfim, muitos criou ali assim, incluindo o Dr. Carlos Batista Gomes, o único autarca formado ali na Europa. Se você não sabia, né? Dr. Carlos Batista Gomes, da Macongolândia, Carlos Madalena, né? Se você quiser. Ele é o único autarca agora licenciado ali na Europa, que foi também criado pelo Dom Francisco da Mata Morisca, o nosso pai espiritual ali no IGE. Orem todos vocês ali pelas lideranças, incluindo as lideranças tradicionais, daí na Macongolândia, a todos vocês, orem pelo nosso país, orem, porque a oração cura tudo, a oração é a única alternativa, não são as feitiçarias, porque os homens hão de falecer, todos nós somos cadáveres adiados, incluindo os feiticeiros,
Por isso, tenha confiança no teu Criador. Eu sou Orlando Fonseca, uma vez mais. Agora sim, definitivamente, vos deixo aqui. Voltarei aqui amanhã. Cuidem-se muito. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.